Paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Essa passagem que Edson acabou de ler aqui agora é uma passagem muito interessante e ela é curiosa, a gente vai falar sobre ela, eu vou me apropriar dela inclusive durante a fala de hoje. Mas eu queria dizer que hoje nós estamos no dia 20 de abril, há 2 dias passados, nós tivemos aí a celebração dos 165 anos da publicação de O Livro dos Espíritos, né? Uma data muito importante, que para todos nós representa um marco no desenvolvimento da humanidade, porque o Livro dos Espíritos, ele não tem nada de mágico, não é porque ele é um livro que veio dos Espíritos que ele é especial, porque ele é um livro que explica como funciona o mundo espiritual. É um livro que faltava à humanidade, porque até então nós tínhamos livros que falavam sobre a religião, sobre a relação do homem com Deus, sobre como é que funciona o céu, como é que funciona o inferno, mas dentro de uma visão teológica. Até então faltavam aqueles que eram os mortos vivos, que viessem dizer como é de fato que eles vivem no mundo espiritual. Então lá no mundo espiritual, hoje nós sabemos como funciona a dinâmica do mundo espiritual através do Livro dos Espíritos. Não é um livro de dogma, não é um livro de religião, ele nasceu para ser ciência, nasceu para ser filosofia. Esse livro não tem nada de religioso, a única coisa que você vai encontrar de religião é uma questão que ele pergunta qual o espírito mais perfeito que já pisou na face da terra. Jesus é a resposta. Se você quiser chamar isso de religião, então tomemos essa resposta como sendo a parte da religião. Mas todas as demais questões tratam da relação entre vivos e mortos, da origem e do destino dos espíritos. É isso que trata o Livro dos Espíritos. Portanto, dia 18 de abril não é só o dia dos espíritas, mas é o dia que a humanidade recebe das mãos da espiritualidade um manual da sua própria vida, das dinâmicas da sua existência. Quem conhece o Livro dos Espíritos e se aprofunda no estudo, nas reflexões das questões que estão lá, aprende não somente a respeito da vida do aqui, como a vida do além. É muito importante a gente entender isso, porque nós estamos falando de uma doutrina que é derivada desse livro. O Espiritismo é derivado desse livro, não podia ser de outro jeito. O Espiritismo, se fosse derivado da Bíblia, por exemplo, o Espiritismo seria outro. Seria uma religião que talvez falasse muito da oração, como conexão com Deus. Iria falar das nossas necessidades de estarmos purificando a nossa alma com determinados tipos de procedimento moral. É isso que o Espiritismo ia fazer, se ele fosse uma religião derivada de livros sagrados. Mas como ela vem desses livros que foram passados pela espiritualidade para a humanidade, ela é diferente das outras religiões. Por que é diferente o Espiritismo? Paulo, por que está falando isso? Todas as religiões são boas, gente. Todas. Eu não estou falando mal de nenhuma religião, ao contrário. Todas são boas. A questão é que existem propostas diferentes para estágios evolutivos diferentes. Uma pessoa como eu, se você me colocar no lugar e um cara disser para mim que teve um barco que botou os bichos da terra todo dentro dele e que salvou os bichos da terra, eu não fico 5 minutos. Minha natureza não permite isso. Mas eu conheço pessoas maravilhosas que se deleitam com isso e acham isso tudo de bom. E eu respeito isso e acho também tudo de bom, porque aquilo foi feito para pessoas que vivem essa realidade. O professor Raul Teixeira diz que espiritismo é algo que não é para qualquer pessoa. Não está dizendo que é especial. Está dizendo apenas que é um pouco mais difícil do que outras religiões. Por quê? Porque, ao contrário das outras religiões que trazem a salvação de fora, o Espiritismo, como algumas outras doutrinas espiritualistas, prevêem a salvação a partir de dentro.
Ao invés de você pedir, ô meu paizinho, pai de Cícero, Romão Batista, resolva meus problemas, você diz, ô meu pai, me dê força para resolver os meus problemas. Ao invés de você querer que um espírito de luz venha e resolva a sua vida, você vai ter espíritos muitos que vão te dizer formas interessantes de você conduzir sua vida, se você quiser. Porque se você não quiser, está na lei você não querer também. Agora, uma coisa que o Espiritismo traz é, claramente, você tem para tudo que você realiza consequências. Não existe uma folha cair, não existe um cabelo cair da cabeça se não estiver na lei. E que lei é essa, Paulo, que você está falando? É o Decálogo de Moisés? Não. Porque o Decálogo de Moisés, que Kardec honrou em todos os seus livros, é bom se dizer isso, Kardec em momento nenhum critica qualquer religião, ele foi muito criticado, foi combatido, mas ele nunca criticou religião nenhuma, ao contrário, ele chama Moisés de primeira revelação. Ele até explica como Moisés se mostrou ao mundo, dizendo, Moisés se mostrou ao mundo porque naquele tempo as pessoas entendiam melhor daquele jeito. Depois vem Jesus, e Jesus é a segunda revelação. Porque no tempo de Jesus, as pessoas entendiam daquele jeito, porque ele falava de peixes, falava de moedas, falava de bicho, de ovelhas, de apriscos. Ele falava para pessoas humildes, que eram aquelas que ouviam os seus discursos. Você já pensou se Jesus chegasse naquele tempo, o espírito evoluído, começasse a falar sobre metafísica? Quantos seguidores ele teria? Então, Kardec ele vai construir toda a sua obra a partir de leis naturais. As leis naturais são as leis da natureza. Vou dar um exemplo. Se eu largar essa chave aqui, o que vai acontecer com ela? Ela vai cair. Mas Paulo, você viajou hoje um bocado para chegar aqui para fazer uma palestra e mesmo assim sua chave vai cair? Vai. Porque o fato de eu ser esse ou aquele, não que eu seja merecedor de nada, mas se vamos supor que eu fosse, mesmo que eu fosse, a chave ia cair, sabe por quê? Porque é uma lei. Todo objeto largado no espaço é atraído para o centro da Terra. E não tem juiz nesse mundo que venha derrogar essa lei. Não existe ninguém que interprete essa lei de forma subjetiva, porque ela é objetiva. Significa, se eu fizer, tem consequência. E você pode prever as consequências dos seus atos. É só você construir a sequência da ação da lei sobre o ato praticado. Então eu sei que se eu largar a chave vai descer, vai bater no chão e pode quebrar. Então se eu largar, eu quero entender que eu estou confirmando que eu aceito que a chave quebre. Mas tem alguma coisa de errado nisso? É pecado eu fazer isso? Não, porque eu tenho o livre arbítrio, que é meu. A única coisa que eu vou ter é um prejuízo porque eu não obedeci à lei. A lei que nós estamos falando não é não mate. Porque não mate, o sujeito fica com vontade de matar, mas não mata por quê? Porque é pecado. A pessoa não mata porque não tem coragem, mas tem vontade. Estou falando alguma bobagem aqui? A pessoa está com a raiva da outra, vai que não quer que o outro, né, não se dê bem na vida. Já aconteceu isso? Vocês já conheceram alguém que pensou isso? Nós não estamos falando disso, de fazer, estamos falando do pensar. Estamos falando do sentir, que é de foro íntimo. Ninguém precisa saber que você sentiu, você não precisa contar para ninguém, basta que você saiba que você sentiu, para você dizer o que esse pensamento traz para mim. Então, quando você chega nessa casa, que vem em busca de uma ajuda espiritual, porque você está sentindo alguma coisa desconfortável, significa que em um determinado momento
você deu uma abertura, seu pensamento foi em um determinado lugar, entrou em sintonia com espíritos com uma vibração de menor qualidade e eles se afinaram com você. Pronto, é isso que aconteceu. Toda vez que eu vou nutrindo meus sentimentos de ódio, de raiva, ressentimentos, outros quaisquer, quem se aproxima de mim? Os que estão pensando da mesma forma. Não é assim que a gente faz aqui na Terra? Agora, principalmente, está todo mundo bem polarizado, né? Questões políticas, um para lá, um para cá. Quando tem uma conversa que está falando o que você quer ouvir, você vai para o lado de cá. Quando tem outra conversa falando o que você quer ouvir, você vai para o lado de lá. Não é assim que está funcionando hoje nas festas, nos aniversários? Quando junta dois é confusão. Assim também funciona no mundo espiritual. Os que querem ouvir os lamúrias, os choros, as reclamações, estão perto dos que reclamam. Aqueles outros que estão junto de pensamentos elevados, pensamentos com a moral elevada, estão junto de quem? De quem está nutrindo esse tipo de pensamento, porque os outros não dá. Então, tudo tem consequência, e essas são as leis que o Espiritismo traz. Você tem liberdade, mas o que você fizer, você tem que assumir que você é responsável. E não adianta botar a culpa em ninguém. Porque o ser humano, ele tem o livre-arbítrio para se permitir, desejar a morte do outro, e tem o livre-arbítrio para não sentir. Basta que ele eduque seu pensamento para isso. Agora vocês vão juntar isso num processo do Espiritismo dentro de um país como o Brasil. O que aconteceu aqui no Brasil? Quando o Espiritismo chegou, o Brasil era um país o quê? Um católico. Salvador tem uma igreja em cada esquina, 465 igrejas na cidade. Você chega ali na Piedade, tem 1, 2, 3, 4 igrejas em cada esquina. E não é igrejinha, templozinho do Senhor pequeno, não, é igreja grande, com ouro, com tudo dentro. Então, nesse clima de uma sociedade católica, chega um grupo de pessoas falando que tem vida espiritual, que é espírito, que o céu é bem assim, veja bem, inferno não existe, que Jesus é homem de verdade, que foi encarnação, nasceu de uma mãe chamada Maria, e que não tem esse negócio como se pensa, que é diferente, são espíritos que têm gradações diferentes. Como é que os católicos se sentem em relação a isso? Desconfortáveis. Toda vez que você tem uma fé e alguém vai lá e mina, desconstrói a sua fé, você se sente bem? Não. Imagine que eu acredite piamente, que exista um barco cheio de bicho que salvou os bichos, e alguém diz assim: rapaz, a ciência diz que não existiu nada disso não, que isso aí é uma coisa que você está inventando. Onde é que eu fico agora? Eu tinha um amigo meu que era espírita e médium, trabalhou durante 30 anos numa casa espírita e entrou em depressão, e aí foi para um determinado estado, e um amigo que era de outra denominação religiosa o acolheu de uma forma diferente, e ele foi para essa religião. E eu perguntei para ele: e agora, como é que você faz para ouvir a questão da Arca de Noé? Ele fez: eu não ouço, Paulo, deles eu quero os abraços. Então vocês observam que a questão da construção, quando você desconstrói os fundamentos da fé, você deixa a pessoa insegura. O que aconteceu agora aqui na pandemia? Muitas pessoas mudaram de casa. Muitas pessoas deixaram de ser isso para ser aquilo. Por quê? Porque a porta do aquilo estava aberta e a do isso estava fechada. Simples assim. Porque a pessoa estava precisando ouvir alguém falar para ela que a vida vale a pena viver, e ela não estava ouvindo isso de ninguém. Na televisão não serve, tem que ser ao vivo. E tinha um cara lá gritando que a vida, que tal, que tal, que tal, que tal. E ela disse: pô, é isso que eu quero ouvir agora. Então, vou para aqui, não vou para ali. Então, dentro do Espiritismo, meus amigos e minhas amigas, existe pessoas que querem
fazer o trabalho proposto pelo Espiritismo, porque no Brasil, o que os espíritas iniciais fizeram foram transformar o Espiritismo em uma religião igual à religião católica. Mesma coisa. Tem espírita que diz que Jesus é Deus. E isso acontece de forma muito ordinária dentro do Espiritismo. Por falta da compreensão, gente. Por falta da compreensão. Aí a pessoa não compreende como funciona o Espiritismo, faz o quê? Leva as suas expectativas religiosas para dentro de uma doutrina que nunca prometeu isso para ninguém. O Espiritismo promove salvação, consolo, promove, mas desde que o sujeito entenda que salvação é essa e que consolo é esse que ele traz. Sem esse entendimento, alguns espíritas começam com empolgação e daqui a pouco vão percebendo que o Espiritismo não dá essas respostas, começam a perder o gás e aí começam a fazer o quê? Falar mal. Começam a denegrir aquilo que eles não conhecem, que eles achavam que era. Allan Kardec, com toda a sua sabedoria, ele vai ainda em vida escrever um texto que foi publicado em obras póstumas, que é chamado Os Desertores. O que são os desertores? São justamente essas pessoas que entram na doutrina imaginando um monte de coisas, projetando um monte de coisas e quando não vê, faz o quê? Sai atirando. Como se o Espiritismo não valesse nada. Como se o Espiritismo fosse um bando de pessoas que ficam imaginando coisas, desenhando coisas e está longe disso ser verdade. Porque se é uma coisa que o Espiritismo não faz, é mentir para ninguém. Procure um dogma espírita que não tenha comprovação hoje. Uma sustentação espírita que não possa ser defendida com veemência de uma pessoa coerente, racional, lúcida, apresentando dados concretos. A doutrina espírita está baseada no mainstream, na coisa mais cara e rica da filosofia que existe no mundo. Todos, procure, vá lá para Soren Kierkegaard, vai procurar em esses homens todos, vai procurar em Spinoza, Baruch Spinoza, vai procurar nesses caras todos, você vai encontrar fundamentos que estão na doutrina espírita. Sócrates, Platão, Aristóteles, todos esses falam coisas que hoje nós temos na doutrina espírita como sabedoria universal. Então, Allan Kardec chama esses espíritas de espíritas de contrabando. Por quê? Porque são aqueles que vêm, pegam, levam para colar, trazem lá para colar, quer dizer, fica fazendo esse jogo de destruição e desconstrução de um prédio sólido como esse que nós temos. Desconstrói toda a ideia do que é doutrina espírita simplesmente porque ela não atendeu às suas expectativas mais tolas. Ao invés dele pegar o que o Espiritismo propõe, o Espiritismo é uma doutrina baseada em 5 fundamentos: a existência de Deus, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a imortalidade da alma, a comunicabilidade entre vivos e mortos, e podemos botar um 6º, que é o caráter evolutivo do espírito, ou seja, nós, enquanto espíritos, evoluímos através da encarnação até chegarmos à condição de sermos perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Não existe nada mais que nos iguale do que isso. Olhem para o lado de vocês aí agora. Olhem para o lado, rapidamente, assim, não precisa, assim, muita coisa. Nós somos iguais? Não somos. Não somos. Uns têm cabelo branco, outros têm um cabelo preto, uns têm uma pele escura, outros têm a pele clara, uns estão com a cabeça mais careca, outros estão com mais cabelo, uns têm os olhos escuros, outros têm os olhos claros. Nós somos diferentes.
Então, chega uma pessoa e diz, todo mundo é igual que é filho de Deus. Aí a pessoa olha para o lado, como assim? Como assim? Ah, porque nós somos filhos de Deus, tá bom, mas para encontrar essa igualdade eu tenho que ir para o lugar onde nós nos igualamos e não para os lugares que nós nos separamos. Onde é que a gente se separa? No que a gente é igual ou no que a gente é diferente? Então hoje a gente quer se separar pelo que a gente é igual, aparentemente. Então a gente se junta pela cor da pele, se junta pelo pensamento, se junta pela cor do cabelo. O Espiritismo não entende isso. Sabe por quê? Porque espírito não tem sexo. Espírito não tem cor. Se alguém me disser que já viu um espírito negro, eu vou dizer que ele estava ali fantasiado de um personagem que ele viveu naquela época para que as pessoas pudessem reconhecê-lo. Mas ele, enquanto essência, ele não tem cor. A cor é um personagem que a gente abandona no túmulo quando a gente morre. O espírito segue com todas as suas possibilidades, menos essas que são expressões de corpo. Como é que eu vou agora dizer que a humanidade se junte pelo corpo e se esqueça e se odeie pelo espírito? Que doutrina é essa que estão inventando? Então não é de se admirar que as pessoas que estão fazendo isso achem ruim quando de repente chega uma pessoa e fala do que eu estou falando. Eu não estou, em hipótese nenhuma, dizendo que nós somos isso ou nós somos aquilo. Só estou dizendo que a doutrina espírita não é isso. Tentar trazer essas coisas de periferia para dentro do espiritismo é contribuir para seu enfraquecimento. Ao fazer isso, eu não estou ajudando, eu estou contribuindo para que ele se enfraqueça. Se vocês chegarem hoje ali num templo desse religioso popular, é comum vocês acharem 200, 300 pessoas lá dentro? É comum? Tem lugares até que tem mais, 2.000, 3.000, não é não? Tem lugar com 10.000. A depender do pastor, 10.000. Quantas vezes vocês já viram um centro espírita com 10.000 pessoas? É porque tem alguma coisa diferente. Aqui não se propõe nada a não ser dizer, filho de Deus, você é um ser divino que caminha para a luz. As condições você traz dentro de você. A sua alma é o espelho do divino. E quando você olhar seu irmão e olhar para o seu irmão e medi-lo pelas réguas humanas, você estará longe dele, não vai conseguir amá-lo como Jesus nos propôs que nós amássemos. Como é que Jesus propôs o amor ao semelhante? Vocês lembram? Em primeiro lugar, nós temos que, para aprender a amar o outro, eu tenho que aprender a amar quem primeiro? A Deus. Em todas as demonstrações dessa fórmula, eu amo primeiro a Deus. Com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Aí vem o apóstolo João e diz o seguinte: aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é um mentiroso. Como é que eu posso dizer que amo quem eu não vejo e não amar aquele a quem eu vejo? Faz sentido isso que João diz? Então, muitos de nós precisamos aprender, em primeiro lugar, a reconhecer o tamanho, a importância e a presença de Deus em nossa vida. Quando é que eu vou fazer isso? É quando eu acordar de manhã, minha vida tiver que nem assim aquelas casas bagunçadas, tudo de cabeça para baixo, e eu dar aquela respirada funda, olhar para cima e dizer: meu Pai, como você é bom. Porque esse espírito cansado e lento que eu sou está sendo dioturnamente provocado a encontrar uma forma de sair das enrascadas que se mete.
Quando eu tiver essa capacidade de agradecer na adversidade, eu estou começando a fazer o meu amor em direção a Deus. Aí eu vou começar a entender Deus na árvore, na chuva, nos bichos. Eu não vou precisar mais que ninguém fique me dizendo que eu tenho que proteger a natureza, porque a natureza e eu começo a ver Deus na natureza. Se eu amo a Deus, como é que eu vou machucar Deus na natureza? Eu começo a ter outra mentalidade. Aí vem uma situação que é: se tudo é emanação de Deus, o próximo é o quê? É uma emanação de Deus. Eu já aprendi a reconhecer Deus em todas as coisas e agradecer a Deus em todas as suas manifestações. Como não vou agradecer pela presença do meu irmão aqui do lado? E dizer: eu sei quem você é. Você é uma essência de Deus. Você é uma emanação de Deus. E porque eu amo Deus em todas as coisas, eu tenho a capacidade de amá-lo também. E a mim? Mesma coisa. Se eu consigo ver Deus no outro, por que eu não vou ver Deus em mim? Então o Espiritismo trabalha com esta possibilidade. Não é promessa. Então quando uma pessoa vem querendo milagre, fenômeno, salvação, e que não encontra o que queria da forma que queria, vai buscar aquilo que cabe no seu espírito. Aquilo que cabe no seu espírito. É por esse motivo, meus amigos, que nós precisamos pensar o que nós estamos fazendo enquanto espíritas. Nós somos espíritas de passagem? Ou nós resolvemos verdadeiramente acreditar que somos espíritos imortais e vamos transformar as nossas vidas em hinos, cartas vivas do Evangelho? Vamos começar a viver de fato a ideia de que eu sou um espírito e que eu estou inserido em leis naturais, que essas leis agem sobre mim. Porque se eu estiver dentro de um centro espírita ainda pensando que eu vou estar aqui para conseguir um lugar melhor no céu e etc., a recomendação é: amigo, reveja seus conceitos. Pense, mas pense bem. Tem um livro muito interessante, chama Voltaire. Alguém aqui já leu esse livro? Legal, né? Ele conta a história de um homem chamado Fred Figner, que lá aparece como irmão Jacó. Fred Figner trabalhou durante 40 anos no movimento espírita ou mais. Era um homem trabalhador. Fazia lá o trabalho dele, fazia doações importantes para o movimento espírita. Ele era uma pessoa muito, assim, contribuía muito. Quando ele estava perto de morrer, ele fez a seguinte situação com os amigos: olha, eu vou morrer, tenho certeza, estou chegando no finalzinho. Então vocês, no dia que eu morrer, vocês preparem lá no centro, façam uma reunião, porque eu vou voltar para dizer como foi minha viagem. Vou dizer lá que está tudo bem, vou dar recado dos amigos que já partiram antes de mim, que estava crente do sucesso. Só que quando ele desencarnou, o negócio não foi do jeito que ele imaginou. Dr. Bezerra de Menezes veio desencarná-lo, tirar ele ali daquele despojo. Veio Bezerra. É sinal de que ele tinha mérito. Vocês concordam comigo? Meu Deus, o doutor Bezerra não é para pouco, não é muito não, viu? Veio tirar dali. Mas ele estava tão mal, gente, tão mal, que doutor Bezerra teve que levar ele na praia. O que leva espírito exaurido. Sabe para quê? Ele tem uma força para aguentar a viagem. Para quem estava achando que já ia sair volitando, com o peito todo azul, né, cheio de vida, diferençazinha grande, né? A reflexão que ele faz é que a dureza com a qual ele encarava a sua vida levou ele àquela situação. Então, observe como isso é complexo. E aí vou remeter à passagem que Edson nos trouxe hoje. Lembrando dela,
O primeiro chamado foi para aquelas pessoas que eram as prováveis que poderiam vir. Então o rei chamou aqueles que eram seus súditos diretos. Ele sabia que essas pessoas viriam, preparou uma festa para eles. Só que cada um inventou sua desculpa e disse: não, vou levar meu cachorro para passear, eu tenho que ir para o sítio no final de semana, eu tenho um trabalho para fazer, eu estou envolvido com não sei o que, no balé da minha filha, do meu filho. Cada um inventou uma desculpa. Aí ele mandou uma segunda geração de mensageiros para outro grupo, um grupo mais de segunda ordem, vamos dizer assim, na sua concepção. O pessoal não só não veio, como pegou o pessoal dele, que nada, ser mensageiro, nada, e bateu até matar. Aí ele falou assim: ó, então vamos fazer o seguinte, chega qualquer um, chega todo mundo, vá lá nas ruas, pegue todo mundo que estiver e traga. Só que tem um detalhe: quando ele chega no salão, de todos ele percebeu que um não estava com a roupa adequada para aquela festa. Aí você pensa assim: poxa, mas quando foi que ele avisou que a pessoa tinha que se arrumar para vir para a festa? E melhor, quando é que ele forneceu à pessoa pobre da rua condição da pessoa se vestir adequadamente para estar ali? Aí é que entra o ponto importante quando nós estamos falando de evangelho, que é: não peguem o evangelho pela letra dura, porque vocês vão encontrar contradição, e aí é que está a interpretação. Porque não estamos falando de festa de casamento, nem estamos falando de roupa física. O que está dizendo é que para você estar no reino de Deus, você tem que estar inteiro. Você tem que estar entregue adequadamente. Você não chega nesse lugar se você tiver aparência ou se você não tiver as condições necessárias para estar nesse lugar. O reino dos céus é uma coisa a ser conquistada de dentro para fora. O reino dos céus não se conquistará por manifestações exteriores. O que é que o Espiritismo nos apresenta? As consequências da nossa conduta moral. O que é que ele nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo? As interpretações das passagens do Evangelho de acordo com a perspectiva de que eu sou um espírito imortal. O que cabe a gente fazer? O que precisa mais ser dito, gente? Nós estamos vivendo num mundo de guerra. Nós estamos vivendo num mundo de hostilidade. E nós, espíritas, temos que dar o nosso testemunho. Nós temos que dar o nosso testemunho, começando por onde? Por nós. Semana passada eu tomei uma decisão que eu estou refletindo ainda sobre os impactos dela até hoje. Uma decisão tão simples quanto um caroço de mostarda. Eu acordei e, especialmente nesse dia, eu tomei uma decisão. Hoje, e somente hoje, coisa de AA, né? AA, nesse caso foi de EA, Estressados Anônimos. Eu fiz uma promessa naquele dia para mim mesmo. Hoje, nada vai me tirar do sério. Pode acontecer o que for, nada vai me tirar do sério. Olha que coisa, que promessa eu fiz para mim. Mas como eu estava com medo do tamanho da avalanche, eu digo só hoje. Amanhã eu volto de novo para o meu lugar. Aí eu fiquei assim, vou fazer. Fui para casa, eu estava com o cachorrinho ali passeando na rua, tal, fui para casa, tomei um banho e tal, fui para o trabalho. Cheguei no trabalho com um nível de alegria top, assim. Porque você está livre, nada te vai te... O que vai te inibir? Né? Spinoza dizia que você, com alegria, você tem ganho de potência de vida. Então eu estava potencializado de vida, porque nada estava tirando a minha potência de vida, nada estava me diminuindo. Aí o povo começou
acontecendo hoje ali diferente? Mas foi um dia que tudo fluiu e não teve problema. Aí eu disse assim, não vale. Eu escolhi um dia que não tem problema. E depois eu fiquei pensando, eu escolhi o dia que não tem problema ou a minha atitude fez que não houvesse problema? Eu até hoje estou pensando nisso. Porque no dia seguinte, eu falei, só hoje, nada vai me abalar. E eu estou vivendo assim. Tem dia de manhã que a alma diz assim, e hoje vai rolar a promessinha? Eu digo, vai, vamos lá tentar, só hoje. Se doer, amanhã eu paro. Essas decisões são nossas, gente. Dia a dia. Você tem a opção quando você está diante de uma encruzilhada. Seguir para um lado ou seguir para o outro. Quem te impede de seguir para um lado ou para o outro? Ninguém. Ah, porque o vizinho é chato. Nossa, que vizinho chato. Que coisa horrorosa. Quem é chato? Quem é chato? É o vizinho. Quem é a coisa horrorosa? É o vizinho. E o que é que eu tenho a ver com isso? Nada. Então por que é que a chatice do vizinho tem que afetar a minha vida? Percebe por que tem 2.000 lá e tem 50 aqui? Porque lá eu pago. Lá eu faço uma promessa. E eu resolvo meus problemas artificialmente. Porque aqui é o seguinte, se eu fizer o meu trabalho de consciência, alguém aqui tem dúvida que um dia vai morrer? Não. Não, né? Eu acho que não, acho que a gente já se convenceu disso. Tomara que demore um bocado. Gente aqui quer demorar porque tem dúvida se vai morrer ou não. Tomara que demore, mas Lázaro, que foi ressuscitado, você sabe o endereço dele? Não, né? Então, desculpa, mas... E a gente não vai se preparar? A gente não vai fazer nossa parte? Ou vai esperar para chegar no último dia e dizer, agora eu vou resolver tudo um dia? E se não avisar? Se for sem avisar, faz o quê? Allan Kardec, ele tinha muitas coisas interessantes no seu pensar, e ele dizia, o espiritismo vai passar por alguns períodos. Ele vai passar pelo período da curiosidade. Depois ele vai passar por um período de filosofia. Depois ele vai passar por um período de luta, um período religioso, e vai chegar num período intermediário para entrar num período de transição. Esses ciclos que ele previa, ele estava imaginando que seria pela publicação dos seus livros. Na medida que ele fosse ofertando os seus livros, houvesse essas mutações, essas transformações. Porque na cabeça de Allan Kardec, não era possível que nós tivéssemos esses conhecimentos e continuássemos vivendo como se esses conhecimentos não existissem. Por esse motivo é que nós estamos hoje em que fase? Qual é que vocês acham que nós estamos? Em que período nós estamos hoje? Período de luta, de curiosidade, de filosofia, de religião? Estamos dando um tempo ou já estamos nos transformando? O que vocês acham? Olha, gente, todo mundo muda. Acho que é de transição. Hã? Período de transição. De transição? Você é otimista, irmão. Precisamos. Otimista. A transição é um caminho que vai nos levar a um patamar de um mundo melhor. Nós ainda estamos brigando conosco. Nós ainda estamos brigando conosco, resistindo bravamente a fazermos algo que os orientais já fizeram e já mandaram um e-mail dizendo é muito bom fazer. Nós estamos brigando para não nos entregarmos a Deus, fundamento principal da doutrina espírita. Então, quem
não enxerga essa beleza e não consegue tirar dela os ensinamentos necessários para o seu soerguimento, para o seu desenvolvimento, simplesmente está perdendo uma grande oportunidade de melhorar-se. E aqueles que estão utilizando das suas condições dentro do movimento para enfraquecer essa proposta, para que a humanidade fique perdida como Estado. Sabe há quantos anos nós estamos perdidos? Há 60 mil anos. Que foi quando a gente ganhou esse cérebro aqui. Entre 60 e 100 mil anos. É pouco tempo? É muito tempo, gente. Será que não dá, depois de 100 mil anos, para a gente entender que não é do jeito que a gente está imaginando que é? Tem uma outra passagem muito interessante do Evangelho que fala sobre isso. É a passagem do rico e do Lázaro. Vocês conhecem? Boa essa, né? Então vou rapidamente nela aqui. Tinham dois personagens. Um rico e uma pessoa que vivia na mais absoluta pobreza na porta da casa do rico. Morreram os dois. E aqui eu não estou falando de riqueza e pobreza por dinheiro não, tá? Estou falando de um mau rico e de um bom pobre. Qual é que faz o mau rico? É ele usar mal o seu dinheiro. O que faz o bom pobre? É não reclamar dos outros. Pelo menos no Evangelho não diz que ele jogava pedra no jornal de ninguém e nem ficava reclamando da vida. Ele simplesmente vivia a sua vida. Quando ele desencarna, os dois estão lá no mundo espiritual. Está Lázaro do lado de pai Abraão, assim narrado, com o vestido arrumado, com a roupa toda tomada banho, tudo certinho. E aquele que era o rico está num lugar meio complicado. Está ali, muita lama, e ele está com sede. Aí ele diz assim: pai Abraão, pede a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e traga para mim. Aí ele diz assim: nem Lázaro pode ir até você, nem você pode vir até Lázaro. Entre vocês existe um abismo intransponível. Aí ele diz assim: pelo amor de Deus, pai Abraão, vai lá embaixo, mande um espírito avisar os meus irmãos que é assim que funciona, porque eles não estão sabendo. A resposta dele é: eles têm os livros, eles têm as leis, eles têm os profetas. Serve para a gente isso? Precisa vir o Espírito. Só de Jesus tem 60 mil livros publicados. Só da figura de Jesus. 60 mil. A grande maioria nos últimos 40 anos. De Espiritismo tem pouco? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui para vocês? Que nós temos um compromisso, gente. Ser espírita não é vir para centro. O bom espírita é reconhecido pela intensidade com a qual ele doma, ou ele controla, ou ele educa suas más inclinações. O bom espírita é aquele que faz autoconhecimento. O bom espírito é aquele que não tem vergonha de ser o que é. Ninguém está pedindo para ninguém ser santo, não. Você pode ser o que você é de verdade, com seus defeitos, porque defeito faz parte também. Você já pensou se todo mundo ficasse aqui mentindo para o outro, fingindo que tem as virtudes? Quando é que nós iríamos realmente ter contato com as nossas imperfeições e fazermos o nosso processo de burilamento? Só faz quando a gente se encontra. As comunidades são pequenas, sabe por que é mais fácil você fazer isso numa comunidade pequena do que fazer nas grandes comunidades? Não tem nada errado, não, está tudo certo. É qualidade e não quantidade. Uma vez, perguntaram assim para Kardec: uma pessoa que não acredita em nada, uma pessoa que não acredita em nada, o que eu faço para convencer essa pessoa? Ele disse: primeiro, converse com ela sobre espíritos, espiritualidade, vai entender isso, depois você fala sobre espiritismo. Mas tem pessoas que não entendem, não querem saber de espiritualidade. Tudo bem. O que eu tenho que fazer? Nada. Simplesmente nada. Respeitar o tempo de cada um. Respeitar o tempo.
É isso que a gente precisa fazer. Nosso tempo agora é de fortalecimento da doutrina espírita. E como é que nós vamos fortalecer a doutrina espírita? Pelos exemplos de recuperação, de soerguimento, de ressurgimento, de renascimento que cada espírita puder dar de si mesmo. Pelos exemplos de superação que cada espírita puder dar de si mesmo. Porque o exemplo arrasta. Ficar falando sem fazer nada não adianta mais. Agora é hora do testemunho, do trabalho. Agora é hora de fazermos aquilo que nós viemos fazer aqui. Vocês acham que vocês estão dentro de uma doutrina espírita por acaso? Não. Cada um no seu mais importante papel, não importa qual seja. A recepção de um centro, a mediunidade, a presidência da casa, o trabalho de rua, não importa qual seja. Todos os trabalhos de construção, de consolidação da doutrina espírita são super importantes. A coisa que nós devemos fazer agora é nos unir naquilo que nos iguala. Não ficarmos juntos por quê? Mas porque sabemos que somos um grupo, um organismo, somos os filhos de Deus na Terra. Na questão 132, existe um objetivo secundário na reencarnação dos espíritos. Deus submete os espíritos à encarnação para fazê-los ocupar a parte que lhes cabe na obra da criação. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Para frente, diz Castro Alves, num belíssimo poema trazido por ele pela pena de Chico Xavier. Para frente, caminhai. Sem medo, cabeça erguida e a certeza de que nós estamos aqui para fazermos da nossa vida a melhor encarnação que esse espírito que somos nós já pôde viver. Fazermos desta aquela que será o prenúncio de uma próxima e de uma próxima e de uma próxima que estará nos levando para frente. Mas eu, Paulo, já fiz tanta bobagem nessa vida que eu vou parar num lugar de umbral. Isso é uma bobagem inominável. Porque a vida nossa, cada dia é importante para a gente dizer, não importa o que passou, o que importa é o que será e o que é. O que passou é degrau de escada. O que é o quanto eu subi nessa escada. E o que será é a minha força para subir os demais. Francisco de Assis, Agostinho de Hipona, Gandhi, procure um desses grandes homens da igreja, da espiritualidade, e veja a vida deles, e procure um que tenha nascido santo de berço. Você não vai encontrar. Você vai encontrar homens comuns que erram como todos nós erramos, e um dia na sua vida ele disse, basta, daqui para frente tudo será diferente, que nem Roberto Carlos nos propõe. Porque isso é o espírito humano. E para isso nós estamos aqui, para dizer a vocês, nunca desistam da sua vida. Nunca desistam da sua encarnação. Nunca desistam desse projeto que é chamado Espiritismo, que traz para nós luz, força, alegria e muita paz. Fiquem com Deus e com essa paz.